falando que ia pagar tudo e combinamos. Isso não é verdade, porque ela estava ausente. Só se o espírito dela estava falando, né? Mas não estava. Então aquilo lá é alguma coisa que foi conversado com ela para falar isso depois, né? Isso aí eu tenho tudo aqui marcado aqui, gente. Isso tudo que estou falando está documentado. Ó, Yamazaki, João Luiz, o Henrique, que é o Tony, e Zé Mário Ribeiro. Tá? Martorelli Gouveia foi quem, né? Da parte do Martorelli estava o doutor Martorelli, João Armando Costa e Gustavo Cavalcante, o advogado foi indicado por eles. E na Martorelli Gouveia, lá em São Paulo, também o Kleber Cabral entrou, ele foi lá. O Kleber não esteve, inclusive, no Recife. Tá? No Recife, o Kleber não esteve conosco. Quem esteve lá foi o Wagner. Mas o Wagner ficava só fumando cigarro, não sei o que lá, e ele foi no outro grupo, visitar Siqueira e outros escritórios, tá? E foi com vocês. Vocês foram no outro escritório. Você era do outro grupo, tá? Para visitar o escritório. Bom, continuando. O que foi tratado com a Martorelli? Aí lá foi discutido que ele queria 70 mil de manutenção, que era para manter a equipe, uma equipe lá de 10, 15, 20 advogados trabalhando e um advogado especial coordenando esse grupo. Hoje, eu fiquei sabendo que falaram no CDS que está pagando 120 mil por mês. Então, falar que está trabalhando de graça, não está trabalhando nada de graça, não. Eles hoje recebem 120 mil todo mês para fazer a manutenção. Tem ou não tem serviço, estão recebendo 120 do sindicato. E o que era a parte variável? A parte variável foi contratado, primeiro de tudo, deixar bem claro, desde o início sempre foi falado que, até porque no contrato está escrito, objeto da ação, executar os direitos concedidos e transitados em julgado em ação de conhecimento, entendeu? Favorável ao auditor da Receita, o do 28. Executar, fazer ação de execução. Até porque não tem como falar em ação de conhecimento, porque já transitou em julgado em 99 e 2000. Quando transitou em julgado, é igual que fechou a conta, fechou o caixa. Não é mais apreciado pelo judiciário. Então, veja bem, como havia ações, não todas, uma parte, decidir por 2,2, por causa de uma decisão que eu vou explicar, que não tinha nada a ver com o sindicato da Receita, nem nós, era 4 auditor da Receita de Porto Alegre, que entrou com um advogado particular, ganhou a causa, mas não fez a execução corretamente, aí criou, por Porto Alegre, uma súmula falando que tinha que descontar adiantamento que tinha sido dado para os auditores, de 26,6%, que diz que nós tínhamos tido um adiantamento. Aí pegaram 28,86, descontaram 26,6, aí virou 2,2. Isso é uma conta matemática que começaram a fazer por Porto Alegre e lá em Brasília, quando chegava lá, começava a falar que tinha que aplicar aquilo. Isso é que tumultuou todo o processo, mas não tem nada a ver com a nossa ação, não foi nossa. A ação nossa, a diretoria sempre fala que nós só ganhamos 2,2%, que o sindicato só ganhou 2,2%, que o doutor Humberto, que era o advogado, tinha obtido uma sentença de 2,2%. Isso não é a verdade, para não dizer que é mentira, porque aqui eu tenho a súmula do Supremo, que está escrito o que nós ganhamos aqui. Está a súmula do 28, do Supremo Tribunal Federal. Tá? Bom, aí foi negociado que, revertendo do 2,2% para 28%, eles ganhariam 3% de comissão sobre o total que a pessoa ia ganhar. Aí justamente está a vantagem chamada ad êxito. O que é ad êxito? O sucesso. Se ficasse do 2,2%,
significaria que ele fez as peças, mas não deu efeito nenhum. Então, ele iria ganhar, ele queria ganhar 1,75 e eu, na época, lá com a equipe, negociamos para 1,5%. Ou seja, se ficasse 2,2, ia ficar do mesmo jeito que os juízes estavam falando que tinha que dar. Então, não ia dar isso nenhum. Ele ganharia, então, 1,5% do valor recebido pelo colega. Pois não. Só fazer uma pequena interrupção. Sim. Essa discussão é dentro do processo de execução. Sim. O conhecimento continua intocado. O conhecimento é uma caixa fechada. A discussão é... Deixar bem claro. A ação de conhecimento, quando em maio de 97 até fevereiro de 2000, trânsito em julgado, é a mesma coisa nós pegar uma caixa, lacrar ele e não tem mais que falar nada em ação de conhecimento. Gente, não tem nada. Não tem como outro advogado intervir, como eu vou mostrar para vocês toda a jurisprudência do que está se falando, que é possível voltar para trás e dar dinheiro e pagamento de outra ação. Essa ação extinguiu, encerrou. Essa parte, colega, se me permite, eu organizei didaticamente tudo, e até em razão do parecer que eles contrataram, eu faço toda a avaliação completa e tudo. Já peguei os pareceres deles e fiz mais uns 15, 20 slides e faço um esclarecimento global sobre o que é sucumbência e o direito, tá? Aí eu vou esclarecer com mais calma. Bom, continuando. Aí acertamos também que seria dado 48% dos honorários de sucumbência sobre a execução. Cabe aqui uma explicação por quê. O PISA não estava fazendo a ação de execução? O PISA estava, não estava? É o primeiro escritório como se fazer. Aí nós acertamos o seguinte: a diretoria que contratou o PISA, no contrato, colocou que da ação de execução, do êxito, ele ficaria com 4%, não do honorário, sim da sucumbência, 4%. Ou seja, se fosse condenado em 10 mil, uma ação, ele ficaria com 4% de 10. 4% de 10 vai dar 400, e o sindicato ia ficar com 9.600, que é 96%. Aí nós, quando fomos discutir com o Martorelli, ele tinha já, não sei, a diretoria da época, tinha, acho que, dado cópia do contrato para do PISA para eles. E ele sabia disso, então eu peguei e falei para eles, então, nós temos que respeitar. Ainda o Martorelli falou, não, de fato eu sei que vocês têm contratado que tem que dar 4% para ele. Então ele queria 50% de tudo. Eu que estava negociando na época, eu falei, olha, então nós vamos ter que fazer o seguinte, nós não podemos dar 50% para você, 50%. Como vai sobrar só 96%, entendeu? Porque nós tínhamos que respeitar o 4% do PISA. Aí, porque mesmo rompendo, o PISA poderia entrar com uma ação de cobrança contra o sindicato, falar, tudo bem, vocês corromperam com a gente, né? Rescindiram, eu quero o meu 4% quando terminar. Da execução, veja bem. Então, nós falávamos, então, vamos rachar o 96 ao meio. Da ação de execução, então, fica 48 para vocês e vai vir 52 para o sindicato. Só que 4 dos 52 nós temos que tirar e dar para o PISA. Não sei se deu para entender. No final, cada um fica com 48. É o que foi negociado. Tá claro? Bom, da execução. E a proposta, tem 3 propostas aqui, eu deixo aqui para você tirar cópia, tudo, vai verificar que sempre, a Martorelli apresentou proposta, ação de execução em relação ao direito da ação de conhecimento do 28.
Entendeu? Está bem claro aqui, ó. Ele não pode fazer uma proposta, depois, em outro lugar, falar que escreveu outra coisa ou tal. Se escreveu, é uma fraude. Mas o que está escrito também no contrato, não fala nunca em ação de conhecimento. Nenhum lugar. Só puseram uma frase meia camuflada, mas o que manda é o objeto. No contrato está escrito, o objeto do contrato é para eles atuar na ação de execução. Está bem claro. E o que prevalece sempre em qualquer contrato, isso é do direito contratual, é o objeto do contrato. Eu não posso fazer um contrato falando que vou fazer uma coisa e depois falar que quero receber de outra coisa. Por exemplo, eu não posso fazer um contrato que eu vou prestar serviço de venda de uma coisa, vamos supor, de vendedor, e escrever lá que eu aceito ser vendedor e vou ganhar 5% de comissão, e amanhã falar que eu quero também receber 10 ou 20% de lucro geral do balanço. Entendeu? Do balanço da empresa. Posso? Não. Se eu fiz um contrato para ser vendedor e ganhar 5%, eu vou ganhar 5% do que eu vender, não é? Agora, não ganhar mais 5 ou 10% do total da empresa ou no balanço no final. É o que está acontecendo. Foi contratado para ação de execução e agora está falando que quer receber tudo porque na execução está vindo também, entendeu? Honorário de sucumbência da parte da fase de conhecimento, tá? Então, veja bem, continuando. Antes de continuar, cabe uma breve explicação. O que é sucumbência? A sucumbência, a própria palavra sucumbência significa perder, ser derrotado. Quer dizer, numa demanda, haverá sempre um perdedor e um ganhador. Então, honorário de sucumbência significa que foi assegurado pelo próprio Estatuto da OAB, que é devido como encargo ao perdedor remunerar honorário sucumbencial, que é honorário de ele ter perdido a demanda. Para quem? Para a parte vencedora. E esse honorário sucumbencial é firmado, fixado pelo magistrado, pelo juiz na ação, que pode ser contestado se o juiz falar que eu vou arbitrar em R$10 a sucumbência. Não, tem os critérios. E de acordo com o novo Código Civil, quando é contra a União, contra o Estado, contra o município, hoje, eu vou mostrar para você, de acordo com o artigo 85 do novo CPC, que entrou agora em vigência em 17 de março de 2016, ele é fixado em percentual sobre o valor da causa. Hoje é um valor grande. Antigamente era um valor simbólico, porque falava assim, genericamente, não dá o percentual. Só falava que era para levar em consideração o zelo, a complexidade da causa, a dedicação do advogado e tal. Então, eu, por exemplo, que sou advogado e tenho escritórios e atuo aí com uma equipe assim, de uns 10, 15 advogados, aí o que acontece? Quando a União é condenada, até hoje, os juízes botam lá que o direito que nós temos para a sucumbência é R$500. R$1.000. Uma causa aí de 1 milhão, 2 milhões, eles estão pondo lá R$500. 100 também não, mas geralmente 500 ou 1.000, né? E a gente depois recorre para o tribunal e fala que isso é um absurdo e tal, né? Muitos desembargadores revê, né? Para 10 mil ou 5 mil, né? Entendeu? Mas quando se a gente perde, aí o juiz está metendo 10% do valor da causa. Até 20. Se o caso é de 1 milhão, às vezes ele manda pagar 100 mil se a gente perder a causa. Quer dizer, e quem tem que pagar é o cliente que perdeu. Entendeu? No caso, toda essa discussão é porque, como nós ganhamos 28, quem tem que pagar é a União. Não sei se deu para entender. Por causa. Em cada causa condenada, aí o juiz fixa. No caso, está fixando em média em 10%. Entendeu? Do valor. Então, se a causa der 300 mil, na verdade, naquela, além do 300 que eles têm que pagar, a União vai ter que pagar mais 30 mil.
Deu para entender? Essa é a discussão de para quem vai ficar esses 30 mil. Está entendendo? Aonde que a briga toda está? Que, como é ação de execução, não é da execução. Na execução, o juiz já está fixando quanto que é. Aí eles estão bravos porque está dizendo que fixou em 5 mil na parte de execução. O juiz está falando que pela execução, né, é 5 mil. É porque o juiz entendeu que a execução, depois que o tribunal lá em Brasília reverteu para 28, é só bater lá tal e pôr o nome. Entendeu? Então está fixado em 5 mil. E eles estão achando que é pouco, né? Mas o dos 5 mil é que, na verdade, entendeu? Ficou acertado que 48% é do Martorelli. E 52% fica para o sindifisco. Tá? Aí vai ter outra discussão que fala que é o direito do advogado, não sei o quê. Mas aí eu vou mostrar para vocês que é um direito, mas que pode ser negociado. Tá ok? Continuando. Aí depois de ir lá escolher, foi contratado então e tal, aí foi mandar fazer o contrato. Aí que tá. Esta comissão não coube a ela, o Cláudio lembra bem, a responsabilidade de fazer contrato. Até porque tem um departamento jurídico, o sindicato tem 20, 30 advogados, tá certo? Você lembra? A missão nossa, a nossa responsabilidade cessava em fazer toda essa discussão, a escolha, selecionar e apresentar um relatório final. E nós votamos, eu tenho aqui a votação, e foi decidido quais seria o escritório. E nós tivemos o voto, qual seria a primeira opção e a segunda. Tá lembrado, né? Isto. Isto. Tá lembrado? Tá aqui o relatório. O relatório da comissão. Aí, aonde acabou dando, acho que de 8 ou 9, acabou dando, acho que um voto